Eu quero aproveitar para fazer umas pontuações aqui e até mostrar um vídeo que me chamou muita atenção. Hoje é o 10º dia depois da mudança do calendário judaico. Eu expliquei aqui, 22 de setembro, que os judeus não mudam o calendário simplesmente como nós fazemos, mas para eles a mudança de ano tem um significado muito especial. E depois que o calendário muda, que é a festa do Rosh Hashanah, eles têm 10 dias de profunda meditação, porque eles consideram que é o período em que Deus está abrindo os livros para destinar para o ano que está iniciando as bênçãos daquele ano. Se é pobreza, se é miséria, se é riqueza, se é fartura, se é felicidade, se é paz. Como é que você gostaria que o seu ano fosse? Hein? Tem alguém aí para falar? Não? De paz, de fartura, de felicidade, da presença, da bênção de Deus na sua vida. Então, quando chega nos 2 últimos dias, começou ontem e terminou hoje, havia como que 100 mil judeus, lá no Muro da Lamentação, orando fervorosamente. E, neste último dia, eles têm um jejum de aproximadamente 25 horas, sem comer e sem beber. Não é só jejum de comida, sem comer e sem beber. Porque eles querem, neste último dia, ser semelhante aos anjos que não comem e que não trabalham e que dedicam aquele tempo apenas para oração. Então, eles estão lá, orando incessantemente e fazendo uma análise daquilo que viveram o ano anterior. Eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Um velho rabino, com o microfone na mão, gritando e chorando. Gritando e chorando por quê? Porque eu sei que a maioria de nós sabemos que no dia 7 de outubro de 2023, um grupo de terroristas invadiu Israel e levou mais de 1.200 pessoas cativos e fizeram uma barbaridade. E ainda hoje eles têm 28 pessoas que estão como reféns e tem 20 daqueles que morreram lá, que ainda não foi entregue os corpos. E agora, semana passada, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, com o primeiro-ministro de Israel, se juntaram, Benjamin Netanyahu, e fizeram uma lista com 20 pontos distintos, dando 4 dias para que o Hamas decida sobre o que eles querem, porque se eles não decidirem em 4 dias, não será Israel apenas que está entrando para tomar aqueles reféns e matar os terroristas. Os Estados Unidos propôs se juntar a Israel para essa ofensiva. E aquele judeu velho estava em lágrimas, gritando, pedindo perdão, porque hoje é o dia do perdão para os judeus. Não apenas perdão pelas coisas que nós fizemos, mas por aquilo que fizeram conosco. Então, hoje é um dia em que eles analisam aonde erraram, mas não somente analisam onde erraram, analisam onde podem melhorar. Vêm e sentem um propósito. Mas deixa eu voltar aqui. Aquele velho, então, gritava e chorava, e jovens chorando também, gritando, pedindo perdão para as famílias, veja só, para as famílias que aqueles terroristas invadiram o Estado de Israel e foram lá e massacraram. Aí você se pergunta, mas o que eu tenho com isto?
Sabe por que eles estavam pedindo perdão? Porque nós deveríamos ter orado muito mais para que isto não nos acontecesse. Estavam pedindo perdão por ser negligente, ter sido negligente e viver como nós estamos vivendo, assim, vida que segue, eu cuido da minha e você cuida da sua. E não se preocupar com o nosso semelhante, porque parece que nós não fomos colocados na terra para propósitos. Simplesmente trabalhamos e vivemos e corremos atrás de dinheiro e de coisas materiais e terminamos a vida sem levar nada. Não foi isso. Então eles choravam pelas famílias que tiveram aquele dissabor e pediam perdão, mas gritando: perdoe-nos por termos sido negligentes. Depois eles pediram perdão pelas 28 pessoas que ainda estão lá como reféns. Pediram perdão por aqueles que morreram, pedindo como se tivesse aquelas pessoas vivas: nos perdoe. E aquilo me tocou profundamente quando a irmã Mônica pediu oração pelo neto que tinha sumido de casa. Sabe, aquilo me tocou profundamente, porque e se fosse meu neto, meu filho? E por que aquilo aconteceu? Então eu queria simplesmente, eu entrei aqui, o irmão Francisco me falou: olha, o filho do irmão Josivaldo, ele apanhou, foi uma bactéria o apanhou. Aí você fala assim: o filho do irmão apanhou uma bactéria. Mas o que nós fazemos? Parece que hoje é o dia da gente pedir perdão por ser do coração tão insensível, sabe, de não ver a necessidade do nosso próximo, de não entrarmos no sentimento do próximo. Sabe, muitos de nós às vezes somos muito simpáticos. Tudo bem, irmão Eliel, mas simpatia não é empatia. Simpatia é: tudo bem, irmã Laurizete. Empatia é quando um problema é seu, é meu também. Eu entro lá e digo: olha, irmã, pode contar comigo. Eu estou aqui, eu vou sofrer junto com você, eu vou clamar junto com você. Então, este cristianismo, que eu até aproveitei a fala da Lídia, outro dia, dizendo que os nossos jovens são muito amigos, tudo bem, mas não tem nenhuma empatia, não estão lado a lado, não sofrem as dores e não sentem as alegrias também. Então, hoje eles estavam pedindo perdão, e eu queria, antes de seguir aqui com o culto, sabe, dizer que eu não me esqueci do culto de terça-feira, e que eu estou ao lado do irmão Josivaldo. Cadê ele? Está aí a família? Tem alguém aí deles aí? Está aí? Pode vir aqui. Eu não quero ninguém com nenhum sentimento de hipocrisia, mas quero dizer a você que nós precisamos aproveitar esses momentos para mudar esta nossa característica, essa maneira de ser. Eu estou com você. Eu concordo que aquela bactéria vai sair hoje do corpo daquela criança. Se tiver alguém aí que concorda com a vitória deste meu irmão, que levante-se, ponha-se de pé aí, não tenha preguiça não, e abra a sua boca e declare a vitória no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que esta bactéria, da maneira que entrou, saia, mas saia agora, neste exato momento, em nome de Jesus Cristo, que nós estamos aqui para declararmos que somos mais do que vencedores, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor e dar graças a Deus, aleluia. Então, oramos pelo neto da irmã Mônica, e daqui um pouquinho ela telefonou dizendo: já encontramos. É assim, louvado seja Deus. O que nós precisamos é aprender a ter esse sentimento. Eu queria que você guardasse este dia. Este é o dia que você toma conhecimento
que você não nasceu por acaso. Quero falar para vocês de coração, você, Francisco, não era importante até o dia que você nasceu, mas de lá para cá, e quando você toma conhecimento da sua existência, você se torna uma pessoa importante. Importante para a sua esposa, para os seus filhos, para os irmãos, para todos nós. Deus não nos quer como pessoas quaisquer. Ele quer que você sinta o seu valor e a sua importância. Então, eu ouvindo sobre o dia do Yom Kippur, por um rabino judeu aqui do Brasil, aquilo me chamou muita atenção, pedi para o Túlio, eu não tenho... Eu poderia relatar apenas o que ele falou, mas eu vou deixar que ele fale, que você assista nas palavras dele, qual é a expressão deste dia para todos nós. Por favor, Túlio, pode colocar este vídeo aí. Eu quero compartilhar coisas boas, eu tenho prazer de compartilhar com o meu povo. Glória a Deus. Yom Kippur, o dia mais alegre do nosso calendário. Um dia que entramos sujos e temos a chance de sairmos limpos. Jejuamos e nos igualamos aos anjos celestiais. Um dia que precisa ser muito bem aproveitado. Então, prestem atenção nessa história. Um jovem sem grandes perspectivas fez um exame chamado SAT, famoso nos Estados Unidos. Para surpresa de todos, ele recebeu a nota de 1480 de 1600. A partir dali, mudou tudo. Passou a estudar, mudou de amigos, foi para a faculdade e se tornou um grande empreendedor. Anos depois, ele descobriu que sua nota tinha sido um erro. Na verdade, ele tinha tirado apenas 740. O que mudou na vida dele não foi o resultado da prova, foi a forma como ele passou a acreditar em si mesmo e a agir como alguém que tirou 1480. Esse é o ponto de Yom Kippur. Não é um dia para nos culparmos ou nos enxergarmos como fracassados. É um dia para lembrarmos que Deus nos colocou nesse mundo porque somos necessários. Se estamos aqui, é porque temos um potencial único a liberar. Yom Kippur não é sobre punição, é sobre elevação. É olhar no espelho, reconhecer onde falhamos, mas acima de tudo, é decidir viver alinhado com a missão para a qual fomos criados. O mundo não precisa de você até o dia em que você nasceu, mas agora que você está aqui, a pergunta é: o que vai fazer com esse presente de vida? Que este Yom Kippur seja para todos nós um recomeço. Um passo de cada vez, com fé, bondade, tzedaká, coragem e que cada um de nós libere o seu verdadeiro potencial. Gmar Hatimah Tová. É isso que é. Entender. Eu queria que você tivesse coragem de falar: eu sou necessário. Não sou qualquer coisa. Eu preciso muito do irmão José Francisco, ele é necessário na minha vida. Irmão Fernando é necessário, irmão Léo. Cada um de vocês faz parte da minha existência e são necessários. Então, você não é qualquer um, irmão Antônio. E não se sintam fracassados. Quero dizer a todos aqui, ninguém se sinta fracassado. Que este dia possa representar para você algo diferente. Porque aquilo que nós achamos que é muito grande, muito poderoso, tem toda uma história por trás. Eu acordei hoje, a primeira coisa que fiz foi pegar meu celular. Estava lá uma mensagem. Você já ouviu a mensagem O Desvelar de Deus? E eu peguei e aproveitei aquele momento e apertei em cima. Eu já li aquela mensagem muitas vezes e apertei em cima do áudio. E essa mensagem deve ter aproximadamente 6 horas de duração, eu acho. É muito longa, não sei nem quanto tempo, mas é muito longa. E eu fiquei ali na cama ouvindo o profeta William Branham pregar sobre o desvelar de Deus. Desvelar de Deus era o fato do Deus Espírito ser visto, ser palpado, ser sentido. Mas isto parece não ter nenhum significado. Não sei por que Deus queria ser visto.
Então, o profeta vem construindo toda esta mensagem, o desvelar de Deus, mostrando que Deus se revelou em cada um dos profetas do Antigo Testamento como sendo parte de si mesmo. E que cada um trazia uma mensagem, e a sua mensagem tinha uma nota diferente. Por exemplo, Isaías tinha uma nota para o povo, Ezequiel tinha outra, Amós tinha outra, Ageu tinha outra, mas todos eles representavam Deus. E o irmão Branham disse assim: é como o sino, que cada sino é feito de um material e colocado uma dosagem própria para produzir um som diferente. E eu nunca tinha parado para estudar sobre o sino, e eu fui atrás do assunto, aquilo me chamou a atenção. Eu fui atrás do assunto para saber como é que é feito um sino. Quem é que sabe aqui como é feito um sino? Mas quem é que já ouviu o barulho de um sino na igreja? Aí você não sabe, você olha para um sino e olha e acha que ele é feito de que material? Aí de bronze, duro, aguenta pancada, é forte, é resistente, tem um som forte. Pois é, eu me surpreendi. Porque eu fui atrás de ver como é feito um sino, e eu entendi o que é o desvelar de Deus. Um sino é feito de tijolo. Ninguém acredita. Eles pegam o tijolo, moldam daquela maneira do sino, depois passam arame, e depois começa a passar camadas de barro. Barro misturado com açúcar, para não rachar quando for para o fogo. Eles colocam aquilo e vão moldando o sino, e ele é basicamente feito manual, não existe forma, não existe fábrica. Cada um que faz uma encomenda de sino faz de uma maneira diferente. E eu quero dizer para você que você é único, e você foi feito por Deus. E cada profeta desse que o irmão Branham chamou de um sino para dar uma nota, foi feito de maneira diferente. E depois que eles gastam 60 dias trabalhando aquele barro, secando, tirando, tem até uma hora que aquele sino recebe uma camada que é chamada de o falso sino, que é onde se coloca as imagens, os emblemas que vão aparecer naquele sino, aquelas escritas. Depois eles cobram aquilo e levam para o fogo, depois eles desmancham aquilo, e depois eles passam sebo de boi pelo lado de dentro, sebo de boi pelo lado de dentro, e depois que eles terminam todo este processo, mais ou menos 60 dias para fazer um sino. E quando termina tudo aquilo, eles levam para dentro de um forno, e dentro de 1 minuto e meio eles colocam o bronze. O bronze é a parte mais rápida. 1 minuto e meio é colocado, é preenchido todo o bronze, todo o formato daquele sino, e quando ele termina, aquele 1 minuto e meio, que ele espera-se 5 minutos para poder aquilo consolidar, tira-se o sino pronto, e agora ele vai ser apenas lapidado. É assim que Deus fez cada um profeta. Nenhum é forma do outro, nenhum é igual ao outro. E todos eles obedecem o mesmo critério. Quando você olha para um sino e vê como um bronze, algo forte, refletindo um som vibrante que chama a atenção das pessoas, você pensa, é muito forte a parte exterior, mas o interior é fraco, é barro. Quando você vê na Bíblia a vida e a história de todos os profetas, são feitos de barro. São homens como eu e você. Todos eles, sem exceção. O grande profeta Isaías, que tem os seus 66 capítulos representando os 66 livros da Bíblia,
que fala sobre o início da criação, fala sobre a vinda do Messias, fala sobre o milênio, fala sobre a eternidade, cobre todas estas coisas, tem uma história de homem. Ele relata com as suas próprias palavras, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Mas por que ele relata este fato? Porque ele era um palaciano. Eu quero dizer para você que é bom ser palaciano. O que não é bom é ser favelado. Sabe, você pode ter nascido numa favela, mas precisa ter ideia de quem vai viver em palácio. Porque senão você nunca vai crescer na vida. Você vai sempre viver de uma maneira baixa. E Deus quer que você tenha a ideia de que você pode ter nascido onde quiser, mas nós vamos viver no palácio. E nós não vamos ser os mendigos do palácio, não. Nós vamos ser os reis. Será que eu estou falando com alguém aqui hoje à noite? Ideia de pequenez, de favela, de briga, de intriga, de adultério, de mentira, de fofoca, tem que ser tirado da sua vida. Você precisa pensar em coisas grandes. Posso ouvir seu amém? Amém. Muito bem. Isaías era palaciano. E ele era um admirador profundo do rei Uzias. Ele tinha o Uzias como uma grande representação, porque ele era poderoso, ele guerreava as guerras, ele tinha muitos bens, ele tinha um exército poderoso, mas ele viu o grande homem que ele admirava ficar leproso. Ficou leproso por desobedecer um sacerdote. Porque queria fazer o que não era devido, dever seu fazer. É coisa que a gente precisa ter esta ideia, cada um no seu lugar, cada coisa em seu próprio lugar. Então ele simplesmente, isto é bom, gente, nós estamos no dia do Yom Kippur, nada quebrado, ou seja, mulher precisa de ser mulher, precisa de ser dama, precisa de ser dócil, precisa de ser carinhosa, precisa ser a atmosfera da casa. Uma mulher rixosa é melhor morar numa casa onde tem uma goteira caindo na sua cabeça, mulher que fica o dia inteiro no ouvido do marido, ninguém aguenta você não. Precisa se criar uma atmosfera, ser agradável, ser dócil, para receber de volta também. Nada quebrado. O homem precisa estar no seu lugar, na sua posição, sabe? Saber como está fazendo. Então, eu vou voltar aqui no assunto. Isaías tinha uma admiração tremenda pelo rei Uzias, que era um grande homem, mas aí ele um certo dia resolve pegar o incensário e oferecer um culto, um holocausto, e o sacerdote diz: não faça isso não. Não entre no lugar onde Deus não te colocou para estar. E ele simplesmente ignorou e disse: mas eu sou o rei, eu posso e eu vou. E foi. E quando ele foi, uma lepra brotou e ele teve que ser afastado do trono e ter ficado à parte o resto da sua vida. Então você para um pouquinho e observa. Isaías, que era um admirador de Uzias, ficou extremamente ferido e chocado e abatido com aquilo, para provar a você que o grande profeta Isaías, o sino que anunciou a criação, é um dos profetas que fala inclusive sobre a semente da serpente, uma doutrina que muita gente nem entende. Ele disse sobre a descendência dos malignos. Um homem que falou sobre a diferença de um homem que sabia, de um jumento que sabia a manjedoura, e do boi que sabia o coxo, e de um homem que não sabia quem era seu Deus. Um homem que apresentou a vinda do Messias, o mistério da encarnação. Tudo isso faz parte da mensagem do desvelar de Deus, da encarnação, de que Deus, o Espírito, viria à terra na carne humana, sem passar pela via sexual. Uma virgem conceberá. Para quê? Para quebrar a maldição da qual nós todos viemos, do pecado original. Entrou na semente da serpente de maneira clara, mostrando que Deus era o único Criador que poderia fazer
cumprir esta missão. Um profeta que falou sobre a vinda do Messias, sobre o sacrifício de Cristo, sobre o milênio, como será, sabe, sobre as nações, sobre o novo céu e a nova terra, fica numa fragilidade a ponto de entrar abatido porque Deus havia julgado um homem. Para mostrar que este grande sino é de tijolo e é de barro. Que ele sofre tentações, que sofre dores, que sofre constrangimentos, e que Deus deixa passar isso na vida de todos, para que todos aprendam que só existe um que é bronze, que é o Senhor. Só existe um que emite o som, que está dirigindo as nações. Só existe um que é o Todo-Poderoso, que é o Eterno, que é inigualável. Não é não, você está diferente aí. Estou falando para você exaltar esse Deus hoje. Não me deixe exaltar a Deus e você ficar com a boca calada, não. Ele merece ser exaltado, Ele é acima do nosso entendimento. E cada profeta, cada um deles teve o seu momento. Se você pegar um Oséias e Deus manda ele casar com uma prostituta. Que sofrimento. Quem é que queria casar com uma prostituta aí? Um dia sua mulher está fiel a você, outro dia ela está lá no cabaré com outro homem. E Deus disse, você vai lá buscar aquela coisa lá. Você disse, mas eu tenho que deitar com aquela que outros já deitaram. E Deus permitir que estes homens sentissem dores e problemas e fraquezas como todos os homens sentem. Você não pode pensar que este era um sino de bronze. Não, o bronze é Deus, e Deus permitiu para que todos entendessem a limitação de cada homem no seu quadro, no seu papel, e Deus deixa vir problemas e dificuldades na minha vida e na sua vida, para você entender a sua limitação, mas que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que faz o revestimento da tua vida. Será que você pode dizer amém aí? Ele é que te guarda, Ele é que te dá força, Ele é que te dá saúde, Ele que te dá alegria, Ele que te dá paz, Ele que abre as portas, Ele que fecha as portas, é Ele que te acompanha todos os teus dias. Será que podemos dizer obrigado, Senhor? Ele mostrou na vida de todos os profetas que todos eles não passavam de um vaso de barro. Ele pegou o próprio profeta Jeremias e o fazia chorar e lamentar profundamente a condição do povo, mas sem poder fazer nada. O que é que eu posso fazer para mudar o mundo? Para mudar a ira, para mudar o castigo, para mudar a situação de uma nação? Eu não posso fazer nada, posso chorar, lamentar. Isto é, você tem Jeremias, o profeta chorão, e Deus fala assim, você quer saber, Jeremias, como é que é a situação? Vem cá, que eu vou te mostrar um barro na mão do oleiro, que eu sou o oleiro, e que os seres humanos são barros, e eu faço o que eu quero fazer. E se eu quiser quebrar e fazer pedaços, eu sou capaz de reconstituir novamente. Esta é a nota que Jeremias deu. É a nota que ele tem no seu livro de As Lamentações de ver a ruína do povo. Cada profeta teve a sua nota, mas cada profeta não era mais do que um tijolo, um barro lá dentro, sabe? E que só não trincava porque estava revestido. E acabava cumprindo a sua missão, dando o seu recado, a sua nota para todos nós. Cada um deles era parte de Deus. Isso é tão bonito que a ponto de Deus chamar os profetas de filho do homem. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque isso traz muita confusão, e esta é um dos tópicos fortes da mensagem, o desvelar de Deus, que o irmão Brana bate muito sobre o ministério do filho do homem. E muita gente fica olhando para o sino como se ele fosse o Todo-Poderoso. E o sino não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o revestimento do sino. O sino é o barro. E quando Jesus veio à terra,
Ele foi chamado de 3 nomes: Filho de Deus, Filho de Davi, Filho do homem. Como filho do homem, ele era como qualquer outro profeta. Escute bem isso aqui, porque isso é muito importante. Ele não podia fazer nada para ajudar ninguém. Você disse o quê? Jesus não podia fazer nada para ajudar ninguém. Ele declarou: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. O filho só faz o que o pai faz. As obras que eu faço, não sou eu, mas é o Pai que está em mim. O barro pelo barro não pode fazer nada, a ponto de não poder curar, não poder ressuscitar e não poder fazer nada, mas quando o Pai o ordenava, aquilo fazia e emitia uma nota. Existe um Deus que não existe para ele doenças, nem aleijados, nem cegos, nem mancos, nem gente que morre. Ele é o autor da vida. E o próprio Deus se submeteu a um corpo de carne, como todos os profetas do Antigo Testamento. Numa condição em que Paulo disse: estando aqui na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele nunca passou o pé na frente. Ele aprendeu que o seu limite era aquele, que não é, e nós não podemos passar do nosso limite. E que às vezes sentimos muito e queremos fazer, mas não podemos fazer. Mas aquilo que Ele nos manda fazer, nós fizemos. Hoje à noite fizemos aqui, que estamos contra aquela doença que pegou o filho do irmão, porque Ele mandou a gente fazer assim. O que Ele mandou fazer, faça com fé e com coragem. Você é o barro, mas está revestido para dar uma nota extraordinária. Não é o homem que cura. Mas precisamos entender que a nota precisa ser dada. A igreja precisa emitir o som correto. Sabe, quando nós agimos sobre a palavra de Deus, nós estamos dando o som correto. Quando nós recuamos, nós deixamos que o mundo não ouça o barulho do sino. Eu quero falar isto a você. Deus quer vibrar e revibrar na sua vida. Deus não te fez para ser um som mudo de um sino de barro apenas, não. Quem vai dar o som é quem está revestindo, mas você está parte do negócio. Nós somos parte desse negócio de Deus aqui. Deus não faz nada aqui na terra a não ser através de barro. Agora, veja quão forte você é. Você é simplesmente um fracasso. É ou não? Mas e este revestimento? Quem é que gostaria de ser revestido de Deus? Quem é que gostaria que a sua vida emitisse o som da vitória? Eu fiquei tão impressionado porque o homem dono da fábrica de sino é um católico. E ele começou a fazer sino lá pelos anos 1990. Ele disse: eu fui na Itália para aprender a fazer sino. Eu sou formado em engenharia, mas fui aprender como é que as coisas funcionam. Ele disse: e quando eu aprendi, e ele foi falando sobre o valor das notas, e as lágrimas correram, e ele teve que parar a gravação. Disse: eu estou emocionado. Escute bem o que eu vou lhe dizer, porque o sino emite uma nota celestial. O que eu gostaria de dizer é que você é fraco, é de barro, é de tijolo, mas Deus te fez para emitir um som celestial. Quero dizer para você, como nós ouvimos aqui agora aquele rabino falar, se você tiver coragem, diga: eu sou necessário. Eu sou parte disso. Deus não faria nada sem mim. Vocês estão aqui porque Deus pegou um sino, ou seja, um homem de barro, cheio de fraquezas e de falhas, e fez dar um som, e você está aqui, e Deus chamou você e disse: vou fazer com que você também emita um som. Quando você andar pela rua, as pessoas vão ver que você tem um som. Quando você estiver na sua casa, as pessoas vão ver que você emite um som. Os céus terá: você não é ninguém. Pare com esta bobagem de estufar o peito e falar: eu sou e aquele não é.
Entenda que Paulo está aqui na sua carta dizendo assim, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual era o sentimento de Cristo? O sentimento de Cristo, ele era Deus, e eu sou Deus e vocês não são nada. Não, não, não. Ele disse, sabe de uma coisa? Enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Mas eu quero que vocês assumam o meu lugar e que brilhem. Ele veio aqui emitir um som de que Deus estava vivendo entre nós, e ele ia embora. Disse, mas eu quero que o mundo saiba que Deus continua vivendo aqui na terra através de você. O Evangelho de Jesus Cristo é a continuação da sua vida em seres humanos, em seres fracos. E o que é mais importante e interessante é que ele, aqui na terra, como um profeta, foi chamado de Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Porque era igual a todos os homens. Por quê? Chorou, porque teve medo até da morte. Pediu até que a morte fosse desviada dele. Que enfrentou, sabe, as adversidades da vida, nasceu como criança, foi rejeitado, não tinha colegas, as pessoas, os religiosos não reconheceram, para dizer que na sua vida nem todos vão estar a seu favor, e que nem tudo vai lhe sorrir, e que ele termina a vida, parece que perdendo tudo, mas não estava perdendo tudo, estava mostrando para você que quando o vaso está quebrado, e parecer que não houver mais solução, ele ainda é aquele que vai lá debaixo da sepultura, e faz brotar uma nova vida. Glória a Deus. Então ele prometeu, é engraçado, São Lucas 17:30 é citado nos púlpitos da mensagem sobre o ministério do Filho do Homem. E todo mundo olha que antes da vinda de Cristo, antes do Filho prometido aparecer, é a citação do irmão Branham, Deus estaria em carne humana. E ele diz, sabe como é que era? Eu estou aqui da mesma maneira que o Filho do Homem visitou a casa de Abraão, em Elohim visitou a casa de Abraão, citando os segredos da tenda atrás dele, falando sobre a vida de Sara. E todo mundo olha e disse, Deus esteve no William Branham e as mesmas coisas aconteceram. E ele é o Filho do Homem? Não, ele disse, eu não sou o Filho do Homem. Eu sou um profeta, eu sou, como todos eles, um barro que tem um revestimento de um metal, que estou apenas refletindo um valor de Deus aqui na terra para fazer o quê? Para fazer com que as pessoas sejam fanáticas a mim e me tenham como alguém muito especial. Não, eu vim aqui para te dar um som, que assim como Deus fez comigo, quer fazer com você. Gente, a coisa mais certa que existe era Deus estava na carne de William Branham, emitindo um poder sobrenatural, mostrando um poder sobrenatural, mas este poder sobrenatural que estava escondido na carne de William Branham, Deus quer esconder na sua também. Não existe nada de separação, de colocar o William Branham como sendo o Filho do Homem. Ele não aceitou, disse, eu não sou. E perguntaram para ele, e aquela coluna de fogo é o Filho do Homem? Perguntas e resposta 2, sabe qual foi a resposta dele? Não, aquela coluna de fogo que veio e me ungiu, para mostrar que Deus estava comigo, vai ungir filhos do homem, ou seja, Deus em carne humana. A tônica desta mensagem aqui hoje à noite, de o desvelar de Deus, é por trás desta carne, deste barro, deste tijolo, há um revestimento. Nós estamos pregando sobre um avivamento, que é o derramar do Espírito Santo, para você produzir o som dos céus aqui na terra. A igreja precisa refletir esta imagem. Avivamento não é um homem brilhar, é Deus brilhar. Avivamento não é alguém que pensou que ele é alguém muito especial. Eu quero falar, já disse isso muitas vezes aqui, não existe ninguém mais especial do que você. Eu falei errado, desculpem-me.
Desculpe-me, eu atropelei vocês. Eu disse que não havia ninguém mais especial do que você. Você ficou calado, não é para você que eu estou pregando. Você é tão especial que fez com que Deus fizesse cada profeta aparecer. Você é tão especial que Deus fez com que a Bíblia estivesse na sua mão. Você é tão especial que fez com que Ele descesse aqui para pagar o preço da sua dívida. Você é tão especial que Ele santificou você e vai revestir com este poder sobrenatural para que o céu seja ouvido aqui na terra novamente. Separar o William Branham como filho do homem, como Deus em carne humana, é fazer dele um ídolo. Mas quando você coloca ele dentro de um contexto, ele é parte da noiva da última hora. Ele é aquele que encabeçou, ele é aquele que nos revelou, é aquele que nos chamou, é aquele que nos despertou e disse assim: olha, vocês estão escutando o barulho deste sino, que é a voz antes que o filho prometido apareça. Antes que Abraão tivesse a visita, tivesse o filho Isaque nos seus braços, figura de Cristo, veio Elohim, visitou a tenda de Abraão. Deus veio através da carne de William Branham e disse: Jesus está vindo. Mensagem em 1933, quando ele se ajoelhava para orar, Deus mostrou 7 visões que aconteceriam antes da vinda do Senhor. Estas coisas estão em evidência. O mundo está vivendo sobre profecias de William Branham. A Casa Branca está vivendo sobre profecia de William Branham. O Putin lá em Moscou está vivendo sobre profecia da casa de William Branham. O Papa está vivendo a profecia da casa de William Branham. Aqui no Brasil a igreja está vivendo sobre profecias de William Branham. Deus está preparando o mundo para mostrar um som sobrenatural. Eu quero falar sobre desvelar de Deus. Como disse este homem, não é dia de você olhar só o fracasso, só o barro, só o tijolo, só suas fraquezas. É hora de você se levantar e dizer: eu realmente sou esta parte, mas existe um Deus que está acobertando a minha vida. Paulo, eita, que coisa boa, que coisa boa. Paulo disse: não é vós, não é ninguém que te justifica, quem te justifica é Deus. Quem chamou todos os profetas com falhas e fraquezas foi Deus. Quem chamou você foi Deus. Quem predestinou você foi Deus. Quem justificou você foi Deus. Quem glorificou você foi Deus. Não pensa que religião fez nada por você e que você é salvo porque você deixou de fazer certas coisas. Você é salvo pelo que Deus fez por você. Saia daqui e viva uma vida de moralidade simplesmente sem o sangue de Cristo. Eu vou dizer para você para onde você vai. E Deus olha, como disse, suas moralidades e sua justiça não passa de trapo de imundície. Mas aquilo que eu santifiquei, não adianta você dizer que é imundo. Ei! Eu volto no domingo e prego para vocês, porque não há ninguém aqui querendo ouvir a palavra hoje. Parece que está todo mundo desanimado aqui hoje à noite. Não há ninguém no mundo que possa justificar você. Não há uma ação sua que possa te justificar. Eu quero que você saia daqui dizendo: eu hoje aprendi que sino é feito de barro e de tijolo, mas tem um revestimento que dá um som muito forte, muito além do barro e do tijolo, muito além do que você é. Você emite um som celestial na sua vida. Eu quero que você entenda e leia Desvelar de Deus, que não é outra coisa senão Deus escondido e revelado atrás de um monte de barro. Ele fez isto através dos profetas, fez isto através de Cristo e vai fazer
através de você. Não pense que você é tão dócil, tão bom, e que isto comprou Deus. Não foi o que você fez, foi o que Ele fez por você. Foi o que Ele fez por você. Tem alguém aí que reconhece que Ele fez por você o que você não merece? Eu gostaria só que você parasse aqui hoje, neste dia tão especial para os judeus, e entendesse que não é para os judeus esse dia especial. Que Deus não gostaria que você saísse daqui dizendo assim: olhe bem para você e disse, eu sou um fracassado. Não, olhe bem para você e diga, eu sou um escolhido. Gente, isso é verdade. Barro para fazer sino, existem muitos, mas nem todos são tomados. Existem terras mais arenosas, mais fortes, mais fracas, mas que não dá a consistência que você tem. Quer que eu fale uma coisa? Existe gente mais educado, melhor, mais inteligente do que você, mas nenhum vai dar a consistência que você vai dar. Não é o que eu sou, é o que Ele viu em mim, que eu não consigo ver. Eu não consigo ver na visão humana. Deus faz escolhas muito esquisitas. Por que Ele passa por cima de gente moralista e vai atrás de uma prostituta? Porque aquela dá um barro, dá uma mistura, nunca vai dizer eu tive, eu sou, eu tenho, mas vai dizer Ele fez, Ele é bom, Ele me escolheu. Não me fale sobre a sua bondade, sobre a sua fidelidade. Eu vou dizer, você errou. Agora, quando você está numa condição, exatamente como todos esses da Bíblia, em que você olha e diz, eu não sei por que Deus me escolheu. Paulo chegou a dizer, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Eu fui um perseguidor da igreja. Pedro disse, eu não posso estar aqui porque eu neguei o Senhor. A Maria Madalena, uma prostituta, não podia ser a escolhida para quebrar todos os paradigmas, para poder vir quando Cristo ressuscitou. Não foi atrás de Pedro, nem de João, nem de André, nem de Mateus. Encontrou a prostituta e diga, vai dizer que eu estou vivo. Deixa este som emitir pelo mundo aí, Ele ressuscitou. São sinos de barro que emitem notas especiais. Eu não sabia, mas sinos maiores emitem notas mais graves, sinos menores, notas mais finas. Eu não entendo de música. Ré é mais grave ou mais agudo do que o si? Depende. Frequência. Nota, me ajuda nas notas aí. O que é mais grave nas notas? O dó, eu estou com dó de você. Vocês ficaram com dó de mim aqui porque eu não entendo nada de música. Eu não sei qual é do que é o dó. Eu não sei se você tem dó de mim ou tem dó quando eu estou andando para trás, porque eu posso cair. Só quero dizer uma coisa, estou brincando aqui agora, mas estou dizendo a você, sabe, essa é a coisa. Ele sabe por que te escolheu. Ele sabe por que te chamou. Esse homem não tinha condição nenhuma de emitir nota nenhuma. Filho de cachaceiro. Nasceu no lar dos pobres. Ele não tinha condição nem de comprar sapato, nem roupa. Ele não tinha educação, ele não sabia ler. E Deus fez com que sua mensagem pim-dom balançasse o mundo. Cristo não tinha condição nenhuma de ser o que ele era, o Filho do homem, Deus em carne humana, nascendo numa manjedoura, sendo criado em Nazaré. Fazer com que o mundo romano, o grande imperador Constantino, tivesse que se curvar. Partir o império e dizer, Cristo é o Senhor.
Não importa se ele falou com a boca, mas ele contribuiu para que o evangelho avançasse. Essa é a verdade. Você quer saber de uma coisa? Paulo tinha tanta convicção disto, que ele disse, você sabe de uma coisa? Tem gente ali pregando por inveja, outro por porfia. Ele disse, mas o importante é que Cristo está sendo anunciado. Sabe o que Jesus disse? Seus discípulos foram lá e disseram, Senhor, aqueles discípulos de João estão batizando ali, e eles não pertencem ao nosso grupo. Jesus olhou para ele e disse, quem não é contra nós é por nós. Você quer saber de uma coisa? O importante é que este nome está sendo divulgado. Glória a Deus. Aí você olha e diz, aquele irmão é fraquinho, mas ele tem por cima de si uma proteção. Eu não quero me levantar contra ninguém. Eu quero estar ao lado daqueles que têm Deus na sua vida. Tem alguém aí? Tem alguém que tem Deus na sua vida aí? Eu não estou. Tem alguém que tem Deus na sua vida aí? Tem alguém que reconhece que é um fracasso aqui, mas que Deus está acobertando os seus dias de vida aqui na terra? Aleluia! É por isso que eu quero orar nesta hora. É por esses que eu quero junto com eles fazer um barulho aqui que chegue no céu agora. Tem alguém aí que quer levantar sua mão e dizer, Senhor, louvado seja o teu nome. Não é o que eu sou, é o que tu és. Aleluia. William Branham não estava preocupado consigo. Ele queria que a mensagem fosse adiante. Eu estou no púlpito gritando, não venha apenas à igreja, deixe esta mensagem seguir adiante na sua vida. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém aqui que gostaria de reconhecer neste dia que talvez nós precisássemos de pedir perdão por sermos tão negligentes? Sabe? Grite aí pela sua família. Eu libero a minha fé para a sua salvação. Tem filhos fora, tem mulher, tem marido. Em nome de Jesus eu requero vocês. Pouca força, pouca coragem. Deixa o sino bater com força. Tem alguém doente aqui hoje à noite? Seja curado em nome de Jesus. Entrou alguém triste aqui? Levante a sua mão e se alegre no Senhor agora. Aleluia. Eu não estou olhando para o bar, eu estou olhando para Jesus aqui hoje à noite. Você é tão necessitado como eu sou, mas eu estou olhando para aquele que supre as nossas necessidades. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Ele veio aqui ensinar a mim e a você que Ele não está buscando um grupo de pessoas, sabe, orgulhosas, prepotentes, que estufam o peito e tem coragem de dizer, eu não sou melhor, eu não sou igual àquele. Tem muito disso. Gente dizendo, eu não sou assembleiano, não sou batista, não sou católico. Sabe, estufa o peito, eu sou da mensagem. Sabe qual é a nota que Jesus vai dizer para você? Fariseu hipócrita. Mas quando você diz, eu sou escolhido, Ele me tomou do pó e do barro, e está moldando o seu caráter em mim, porque Ele quer ver um sino bater bem forte. Eita! A glória da Shekinah visitando a terra. A mesma unção e poder que estava sobre o corpo de carne de Cristo, vivendo no corpo de carne da sua igreja. O que eu quero falar para você é que vai novamente revelar o ministério do Filho do Homem,
que vai novamente revelar o ministério do Filho do Homem. Não é um homem, é a igreja, é o corpo, é a palavra em carne, é Deus movendo a sua boca e você falando. Um profeta, quando foi perguntado: você pode me dizer se estes ossos podem viver? Ele disse, olhou para si e disse: como é que eu, um homem, posso fazer esse vale de ossos secos funcionar? Ele olhou para Deus e disse: só quem sabe é o Senhor. Ele disse: pois é, e eu sei mesmo, e eu quero que você abra a boca, porque você está agora debaixo de uma unção sobrenatural, e se você abrir a boca e falar e profetizar, as coisas vão acontecer. Quando você reconhece que não é você, mas que Deus tem que usar os teus lábios para falar. O vale de ossos secos vão se juntar. Você viu o William Branham na plataforma dizer: você sabe que eu sou tão humano quanto você. Você sabe que eu espero por algo. Eu espero por Ele. E quando Ele vinha, Ele dizia: Ele está aqui. E quando Ele estava aqui, Ele dizia: agora eu posso dizer para você: você está curado. Você vai para casa, seu problema está resolvido. A sua vida será mudada. Nós estamos esperando. E quando Ele abrir sua boca, não tenha medo de falar. Vai acontecer, não tenha medo. Não invente de falar fora de hora apenas por falar, não. Mas eu estou aqui dizendo: Ele vai usar a boca de pessoas para fazer o que Ele tem que fazer nesta hora final. Esta mensagem não é de William Branham, ela é uma mensagem de Deus. Ela é uma mensagem profética. Ela é para um povo que nasceu para viver um momento de profecia na hora final. Aleluia. Você teria até vergonha de mostrar os seus tijolos. Você teria até vergonha de mostrar as suas obras. Oh, irmão e irmã, eu tenho vergonha da minha vida, mas tem uma coisa que eu posso lhe dizer aqui hoje à noite: eu tenho orgulho de falar sobre este Deus poderoso. Eu tenho felicidade de abrir minha boca e glorificar a Ele aqui nesta plataforma, ou na rua onde eu estiver, porque eu sei que Ele é real e verdadeiro. Sem este revestimento, o vaso quebra, porque é tijolo, porque é barro, porque não tem nenhuma consistência. Mas ao longo do tempo ele é preparado. 60 são os dias para que em 1 minuto e meio o revestimento caia. E você está aqui por anos e anos, e Deus te preparando, te moldando, passando e ajeitando, e passando mais uma e desenhando alguma coisa, mas vai chegar em um momento um poder sobrenatural. Num destes amanhecer glorioso, veja, em 1 minuto e meio entra barro e sai um sino. Em uma noite você deita com problemas, com família incrédula, com cheio de doenças e dificuldades, mas o amanhecer será glorioso. Você pensa que não é assim? 30 foram os anos em que Cristo viveu no jumento para o Egito, voltando do Egito, indo para a carpintaria. Mais um dia, eu quero dizer um dia, eu quero repetir um dia,
Eu quero dizer um dia, um dia, algo moveu para ir ao Jordão, algo desceu sobre ele. Deus ungiu Jesus de Nazaré, Deus vai ungir o seu povo. Aleluia, aleluia. Você não é feliz por esta hora, meu irmão? Aleluia. Ó Senhor, receba esta pequena meditação. Talvez eu não soube expressar, talvez eu fracassei como pregador, mas que a tua palavra fale no coração do povo. Não é o que eu sou, é o que ele é. Eu apenas sou barro, mas ele é o meu revestimento. Ele vai fazer uma nota ser emitida da minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Ó Senhor, depois de ter falado a tua palavra e dito ao teu povo que tudo o que eles pedirem eles vão ter, e que nós já concordamos aqui terça-feira à noite com uma mudança radical na vida da tua igreja, e nós não voltamos atrás. Nós estamos aqui para dizer: ainda estamos crendo e vamos continuar crendo. Aleluia. Quanto tempo você acha que Deus precisa para mudar a história da tua vida? Hein? Quanto tempo? Hein? Quanto tempo? Gente, nós estamos aqui na presença dele hoje à noite. Aleluia! Alguém para glorificar ao Senhor aí, eu vou terminar. Alguém que abriria a sua boca e diria: obrigado pela minha cura, pela minha libertação, pela minha transformação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me viu como alguém necessário. Aleluia. Que este seja um dia extraordinário na minha vida. Eu digo, como disse Paulo, e termino o culto: completai o meu gozo, meus irmãos, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento. Sinta a mesma coisa. Tenha o mesmo sentimento que Cristo teve por você. Escuta, será que ele se enganou ao te chamar? Não, ele sentiu o que você era. E ele disse: Senhor, eu estive no mundo e guardei os que tu me deste, e nenhum se perdeu. E eu não quero que nenhum se perca. Que esta oração seja sobre a sua vida hoje à noite. Aleluia, que cada pessoa enferma seja curada. Receba, irmã Idelita, nossa gratidão pela sua vida. A senhora é especial na vida do irmão Léo, na nossa vida, na vida do Leandro, na vida da Vela, na vida de todos nós. Aleluia. Oração por todos os que pediram oração. Vocês já estão debaixo desta mensagem. Eu só queria te dizer, e termino aqui: talvez você não creia, mas é da tua boca que vai sair a palavra falada de Deus. Sabe, eu disse que é da tua boca. Não teve gente que não teve coragem nem de dizer amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero dizer aos nossos visitantes, vocês que estão aqui, talvez você não saiba, ou talvez você não tenha entendido, mas eu sei que você é barro, sei que você é um sofredor, sei que você tem fraquezas, mas escute,
Deus está querendo transformar sua vida. Deus está querendo fazer de você alguém que emita um som muito especial. Não perca seu tempo com este mundo. Ouça o chamado de Deus para a sua vida. Muito obrigado por vocês que vieram nos visitar. E quero dizer aos irmãos, domingo temos 2 cultos. Não é um culto não, são 2. Deus te abençoe.